5 motivos para você morar no Atlântico Canadense. O Atlântico é uma região que está localizada no lado leste aqui do Canadá e ela é composta por 4 províncias: Nova Scotia, New Brunswick e as ilhas Prince Edward Island e também Newfoundland e Labrador. Essa é uma região que tem chamado muito a atenção dos imigrantes e há alguns pontos relevantes que fazem com que eles queiram mudar para esse lugar. E é sobre esses pontos que nós iremos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Lúcia e eu faço viagens exploratórias pelo Canadá desde 2018 e no ano de 2021 especialmente eu fiz uma viagem exploratória por todo o Canadá. Essa viagem durou 6 meses e até hoje eu já fiz 3 viagens exploratórias pelas províncias do Atlântico. Por isso, nesse vídeo eu vou falar para vocês qual que é a minha opinião baseada na minha experiência e nas minhas pesquisas que eu fiz durante as minhas viagens exploratórias que eu fiz ali pela região do Atlântico. E o primeiro motivo que faria você escolher o Atlântico é o custo da educação. Para muitos, o custo do college ou da universidade é uma prioridade no momento do planejamento. E hoje, os colleges e universidades ali da região do Atlântico, eles possuem um preço muito mais acessível do que a maioria das cidades do Canadá, como Calgary, Toronto, Vancouver, Ottawa, entre outras. Além disso, há muita oferta de bolsas de pesquisa e mestrados com valores bem interessantes nas universidades do Atlântico. Sendo assim, em termos de custo de educação, o Atlântico pode ser muito interessante dependendo da sua prioridade no momento de escolher a melhor cidade para você morar aqui no Canadá. E o segundo motivo que faria com que você escolhesse o Atlântico para morar são os programas de imigração. E esse eu posso te dizer com propriedade que é o calcanhar de Aquiles do imigrante, é ser elegível para um programa de imigração. Por isso, para a grande maioria das pessoas, essa é, na verdade, a prioridade no momento de escolher a melhor cidade para morar aqui no Canadá. E no Atlântico é uma questão bem interessante que muitos programas de imigração, eles exigem menos qualificação profissional e um menor nível de inglês. E isso, obviamente, acaba atraindo muitos imigrantes para aquela região. No entanto, vale ressaltar que ser elegível para um programa de imigração não significa necessariamente que o processamento da sua aplicação para residência permanente ela vai ser rápida, e sim que é possível, mais possível, que você consiga aplicar para um programa de imigração. E o terceiro motivo que faria com que você escolhesse o Atlântico é o custo de vida. No geral, quando analisados todos os pilares do custo de vida, a grande maioria das cidades do Atlântico, elas possuem um custo de vida significativamente menor do que a maioria das cidades dos destinos mais procurados pelos imigrantes aqui no Canadá. Só para citar um exemplo para você, em boa parte das cidades do Atlântico, não é incomum de você achar um apartamento de 1 quarto custando $1.000. Isso é algo praticamente irreal em cidades como Toronto, Ottawa, Vancouver, por exemplo. Então, se a sua prioridade é custo de vida, esses são alguns pontos de atenção que precisam ser levados em consideração. Vale ressaltar, obviamente, elas não têm a mesma estrutura que Toronto, por exemplo, que é a maior cidade do Canadá. Não adianta você querer escolher uma cidade pelo custo de vida, se esse for o seu pilar. Não adianta você escolher uma cidade pelo custo de vida e achar que ela vai ter a mesma estrutura que uma cidade grande aqui do Canadá. Isso não significa que essas cidades não tenham estrutura, mas sim que elas não têm a mesma estrutura que cidades como Toronto, Montreal ou Vancouver, por exemplo. E o quarto motivo que pode fazer com que você escolha o Atlântico para morar são as oportunidades de trabalho que exigem menos qualificação. As províncias do Atlântico são as províncias mais pobres do Canadá e isso faz com que muitas pessoas, especialmente canadenses, não queiram morar nessas regiões. Pessoas que preferem morar em cidades grandes que estão buscando uma melhor qualificação profissional, um melhor patamar no mercado de trabalho, muitas vezes acabam não ficando nas províncias do Atlântico e sim usam essas províncias como porta de entrada aqui do Canadá. Com isso, há muitas vagas de emprego, especialmente para trabalhos
que exigem menos qualificação profissional e, por consequência, acabam exigindo também um menor nível de inglês. Inclusive, se você abrir nos sites mais conhecidos de busca de emprego aqui do Canadá, que é o JobBank, o Indeed, Glassdoor, tem vários. Se você procurar por vagas de emprego nas cidades do Atlântico, você vai perceber que é muito mais fácil você encontrar vagas de trabalho para empregos mais simples do que para empregos que exigem altas qualificações profissionais. Isso, para muitas pessoas que estão pensando em imigrar, é uma oportunidade. Por quê? Porque muitos empregadores, eles realmente estão precisando de mão de obra nessas áreas, nessas províncias. Então, por isso, acaba sendo um pouco mais fácil de você conseguir uma job offer e, por consequência, ser elegível para um programa de imigração. E para você que está achando que só porque tem muita vaga de trabalho vai ser simples ou fácil conseguir um emprego aqui no Canadá, não é bem assim. Então é bom reforçar que tem vaga de trabalho sim, mas que não é tão simples conseguir se encaixar no mercado de trabalho. E por isso, empregos que exigem menos qualificação podem sim ser uma oportunidade para você que está pensando em vir aqui para o Canadá. E o quinto motivo, e não menos importante, que pode fazer com que você queira morar no Atlântico é a localização e o fuso horário. Lúcia, como assim fuso horário? Pois é, para muitos pode parecer uma besteira, mas é algo muito importante para as pessoas que acabam trabalhando de forma remota para o Brasil ou que tem um vínculo afetivo muito forte com a família que ficou no Brasil. Digo isso porque o Atlântico, ele tem essa particularidade do fuso horário que ela é bem semelhante com a do Brasil. No caso de Newfoundland, às vezes você está meia hora de diferença e das outras províncias do Atlântico você está 1 hora somente de diferença do Brasil, enquanto outras províncias, tal como British Columbia, você pode estar em 4 horas de diferença do Brasil. Então, para você que pensa em continuar trabalhando de forma remota para o Brasil, isso pode ser sim um ponto de atenção em relação à cidade que você vai morar aqui no Canadá. E algo que está relacionado com o fuso horário e que também é importante é a localização. Muitas pessoas acabam pensando que o Atlântico é um local isolado, que é de difícil acesso, mas na minha opinião é o extremo oposto. É muito fácil de você conseguir se deslocar ali no Atlântico, especialmente entre as províncias do Atlântico, para você sair de Moncton, ir para Charlottetown ou St. John ou para Halifax, é muito fácil de você transitar utilizando o ônibus, além dele ser um valor acessível. Moncton, por exemplo, ela está a 750 quilômetros de Quebec City e é uma viagem de cerca de 7 horas. Halifax para Montreal é cerca de 1.240 quilômetros e uma viagem de cerca de 12 horas. Então não são cidades que estão tão longe assim de outros centros bem conhecidos aqui do Canadá. E só para fazer um comparativo aí com outras cidades, Winnipeg, por exemplo, ela está a cerca de 2.000 quilômetros de Toronto, que é a maior cidade mais próxima ali de Winnipeg, e são cerca de 21 horas de viagem. É mais fácil você ir para Alberta, que é para o outro lado, do que você retornar para Ontário, estando ali nas prairies, nas pradarias aqui do Canadá. Então, dependendo da sua prioridade, dependendo do seu gosto, você vai perceber que o Atlântico não é tão isolado como muitas pessoas acabam achando. Inclusive, hoje em dia existem as companhias low cost, onde você consegue pegar um voo direto para Toronto ou direto para Montreal, saindo dessas cidades, como de Moncton, Charlottetown ou Halifax, por exemplo. E se você deseja saber um pouco mais sobre esse assunto, ou se você quer saber qual que é a melhor cidade para você morar aqui no Canadá, eu te convido a entrar na nossa área de membros, essa que é uma plataforma que eu criei para colocar todas as minhas pesquisas que eu fiz durante as minhas viagens exploratórias pelo Canadá. Então tem informação sobre todas as províncias do país, os destinos mais procurados pelos brasileiros que desejam morar aqui no Canadá. Para você participar da nossa área de membros, basta você clicar no link que está aqui embaixo, quero participar da área de membros, que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. São mais de 50 horas de conteúdo, não apenas falando sobre isso, sobre a melhor cidade para você morar aqui no Canadá, mas também conteúdo sobre college, como escolher o melhor college aqui no Canadá, como fazer o seu
planejamento financeiro, como se preparar para uma entrevista de emprego aqui no Canadá, como que é o mercado de trabalho. Então, realmente é uma plataforma completa para você conseguir fazer um melhor planejamento para você morar aqui no Canadá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever